Então, rapidamente, queria convidá-los a abrir as suas escrituras em Lucas capítulo 18, uma passagem muito conhecida. Vocês já devem ter ouvido muitas mensagens sobre esse texto, mas eu vou tentar trazer alguma coisa aqui diferente. Quem for encontrando pode ficando de pé. Lucas 18, versículo 35. Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui, pregando a tua palavra mais uma vez. Senhor, tu sabes que eu sou apenas um pecador salvo pela graça. Ó Deus, não tenho nada a dizer à tua igreja, mas o teu Espírito tem muito a falar aqui nesta noite. Então, Senhor, que o Senhor passe sobre a minha limitação, sobre a minha incapacidade, e fale, Senhor, à tua igreja. Fale também a mim, Senhor, que careço também da tua palavra, como todos aqui. Que nós possamos ser abençoados, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero pegar esse texto e falar sobre 5 pontos aqui, né? 5 pontos que nós podemos aprender aqui nessa história, né? Nessa ocasião, aqui, nisso que aconteceu aqui, né? O primeiro ponto é o preconceito que havia com a condição daquele cego, né? Aquele cego era alguém que, segundo a cultura, segundo se pensava naquele tempo, ele era alguém marcado por Deus. Alguém que era marcado com Deus como um pecador. A cegueira dele, assim como o cego era o coxo, assim era o surdo, assim era o leproso. Todas as pessoas que tinham alguma deficiência física eram colocados como pecadores. As pessoas olhavam eles como pecadores, como se Deus os houvesse marcado. A condição deles estarem assim era por causa do pecado que eles tinham. E a bem da verdade é que hoje, não dessa forma que está aqui, mas hoje nós também temos a tendência de ter esse mesmo preconceito. Às vezes a gente vê coisas acontecendo na vida de outros irmãos, e não só irmãos, mas os chamados ímpios, né, que estão fora da igreja, que não são cristãos, ou que pelo menos dizem cristãos, mas não vivem a vida cristã. E a gente tem a tendência de falar assim: ó, tá vendo lá, aquilo que aconteceu na vida dele é porque ele não está na igreja. Aquilo que aconteceu na vida... Tá vendo? Ó, ele agora está lá sozinho no hospital, ninguém visita ele porque ele abandonou a família. Pode até ser que os filhos não o visitem, né, porque ele teve um problema anterior, mas a enfermidade dele não necessariamente é fruto de um pecado. Porque o meu corpo, ele é um corpo que se degrada a cada dia, né? O mesmo ar
que sustenta você, que enche os seus pulmões e faz você respirar, ele também te oxida por dentro. Nós estamos envelhecendo, né? Estamos caminhando para a morte. E é natural que o nosso corpo chegue um momento que contrai um problema ou outro, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Tem alguns pregadores que dizem, né? Que o Senhor curou, que você não pode ter doença, senão... Só que esse mesmo pregador, às vezes ele usa óculos. O óculos, você não usar óculos, eu também daqui a pouco vou precisar, porque minha Bíblia já está no extra gigante. O óculos, ele é fruto de uma deficiência que a vista vai tendo. E não é por causa que se tem pecado. E aquele homem sofria aquilo, ainda que ele tivesse pecado. O grande problema aqui era que esses homens não se viam como pecadores. E esse é o nosso problema muitas das vezes. A gente tem a tendência de apontar o dedo, de acusar o outro, mas não olhamos para nós. As Escrituras falam que todos nós, sem exceção, somos pecadores. E se estamos na condição, porque estar em Cristo é uma condição, não muda a nossa essência, nós somos pecadores, carregamos a natureza humana dentro de nós, e pela graça de Deus andamos em Cristo, mas se Deus tirar sua mão de nós, nós somos apenas miseráveis pecadores. Essa é a nossa realidade. Então, quando eu olho para quem está de fora, olho para quem está numa condição, né, aparentemente inferior à minha, espiritualmente ou materialmente, eu estou tendo uma atitude preconceituosa, uma atitude soberba. Porque o apóstolo Paulo fala que tudo vem do Senhor e nós não podemos nos gloriar, né? Se o que eu tenho não vem de mim, vem de Deus, eu não posso me gloriar em cima do outro. Então, aquele cego, ele era alguém desprezado, até pela sua própria família. Muitas das vezes ele estava ali porque a sua família o tinha abandonado, os seus amigos o tinham abandonado. Aquela condição de pedir esmola ali era o que sobrava para ele, porque as pessoas muitas das vezes não queriam nem estar na companhia, nem estar perto. E nós temos vivido um tempo onde a igreja, que se diz igreja, tem se comportado da mesma forma. Estamos aqui dentro de um templo como se fosse um clube, aonde os nossos amigos estão aqui, saímos daqui, vamos estar junto com as pessoas daqui. Mas quando eu olho para a Bíblia, para Jesus, que é o nosso exemplo, Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus estava ali tentando de alguma forma influenciar aquelas pessoas. Queridos, nós não somos cristãos para frequentar, somente para estar frequentando um culto. Nós somos cristãos para sermos lá fora. É lá que nós somos, que temos que ser cristãos, e não aqui. Aliás, temos que ser aqui também, né? Aquele cego, ele precisava de ajuda, precisava de alguém que desse comida para ele, alguém que compartilhasse com ele do amor de Deus, mas ele não era assim, ele era desprezado. As pessoas olhavam para ele como alguém diferente, e muitas das vezes é assim que a igreja tem olhado para as pessoas de fora. Queridos, aprenda uma coisa: a diferença nossa aqui, para quem está lá fora, numa boca de fumo, se drogando, para quem está se prostituindo, a única diferença é a graça de Deus. Não há diferença. Talvez se ele estivesse aqui no seu lugar, ele seria um crente melhor que você.
E se você estivesse lá no lugar dele, você seria muito pior do que ele. É olhando com essa lógica e com essa visão que nós temos que fazer a diferença. Mas sabe por quê? Muitas das vezes a gente se fica recluso dentro de quatro paredes. É porque nós, se formos lá fora, nós seremos influenciados, não vamos influenciar. Jesus andava com pecadores e ali o tempo inteiro, se você olhar a vida pública de Jesus, Jesus passou pouquíssimo tempo dentro de sinagogas. Jesus andava pela rua, atendendo as pessoas que precisavam. Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os que necessitam de médico. Só que na verdade, aqueles homens mesmo que crucificavam aquele cego, que olhavam para ele com desprezo, eles também eram pecadores, eles careciam de Deus da mesma forma. E esse, muitas das vezes, é o problema de muitos irmãos. Olham, estão com Cristo, mas olham o outro de cima para baixo. No Evangelho, a gente cresce para baixo. Quanto mais eu me chego a Deus, mais eu sigo. Estamos, como o pastor falou aqui, né, as pessoas estão muito acostumadas aqui no Brasil a estar no Evangelho para receber, mas a grande verdade é que nós estamos no Evangelho para dar. Quando a gente vem para Cristo, a gente vem para dar a nossa vida, né? Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, esse olhar que ele é pecador e ele merece, muitas das vezes a gente até fala, né? Não, ele merece aquela condição. Ele merece estar ali. Irmãos, talvez até ele mereça. Mas o nosso olhar tem que ser um olhar de misericórdia. Porque nós também merecemos o inferno. Nós merecemos tudo de mal. Mas o Senhor nos amou. Quando eu vejo aquela parábola do filho pródigo, né? Que aquele filho pega a sua metade da sua riqueza e vai embora e troca a casa do pai, os bens do pai, o amor do pai, troca tudo aquilo por prostitutas, por amigos, por farra. E ele, quando está lá na lama e ele volta, o pai podia dizer para ele, né? Como a gente às vezes, né? Quantas vezes minha mãe falava para mim, ó, não faz isso, não faz isso. Eu ia lá, quebrava a cara e me machucava. Quando vinha chorando, quem não falava? Bem feito, né? O pai podia ter falado para o filho pródigo, bem feito, eu te avisei. Mas o que as minhas escrituras e as suas escrituras elas falam? Que ele o recebeu, ele agiu com misericórdia. Queridos, João fala: não ameis só de palavras, mas em ações, em atitudes. Queridos, a marca do cristão é o amor, amém? Não são os seus dons, os seus talentos, isso você ganha de Deus. A sua marca, Jesus falou: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A marca do cristão que nos diferencia das pessoas normais é o quanto nós amamos. Então, olhar para esse cego com misericórdia e amor. Eu estou pegando o exemplo do cego, mas qualquer pessoa que esteja numa condição difícil, por mais que ele tenha procurado aquilo, por mais que ele tenha se enfiado naquela situação, queridos, a dor que ele sente por estar naquela situação já é o suficiente. Você não precisa ir lá e pisar nele. Você não precisa ir lá e ainda pegar na ferida dele. O meu papel, o seu papel que temos a Cristo é estender a mão. É ter misericórdia. Queridos, Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Foi falado até isso aqui. E se Deus tivesse só ficado nisso? A gente estaria na mesma condição. Iríamos morrer e ia todo mundo para o inferno.
Mas como João falou, não amei só de palavras, não foi? João falou isso porque ele viu, ele entendeu isso. Deus amou o mundo, e aí ele pega o fato dele amar, o sentimento, e transforma numa atitude. E aí Deus amou o mundo e enviou o seu Filho amado. O enviar o seu Filho é a atitude de quem amou. João estava falando disso, né? Eu amei o mundo, porque eu amo o mundo, eu vou dar a eles alguma coisa, eu vou transformar esse amor em atitude, e nós só estamos aqui hoje, porque Deus transformou o seu amor em uma atitude. Você está aqui hoje, talvez não todos aqui, porque alguém te amou. E esse amor fez com que ela orasse por você, fez com que ela pregasse para você, e você está aqui hoje. Então saia e faça a mesma coisa. Sabe, a igreja, nós temos uma igreja hoje, como eu falei, que parece um clube. Sabe, a igreja perdeu o foco de almas. Você não está aqui para ficar aqui, você está aqui para se preparando para ganhar almas lá fora. O certo é daqui a um tempo, todos vocês aqui não estarem aqui e terem pessoas novas aqui. Essa é a ideia. Mas nós nos acomodamos a essa situação. É confortável ir e vir. Assisto o culto, ouço uma palavra, me sinto bem, amanhã eu levanto, continua a minha vida. Então, nesse primeiro ponto, o que a gente aprende? Que não devemos agir soberba e preconceituosamente com aqueles que estão em pecado, fora ou dentro da igreja. Que nós o amemos, que nós, sabe, a coisa mais difícil hoje, sabe por que as pessoas, sabe por que muitos cristãos se abrem com pessoas do mundo e não se abrem com irmãos da igreja? Porque nós não temos misericórdia uns com os outros. Porque nós não sabemos ouvir uns aos outros, como as escrituras dizem, que nós temos que ouvir uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. Se tem um lugar que é difícil encontrar amigo é dentro da igreja. E não era para ser assim. Porque todos estamos na mesma condição, irmãos. Se você é um cristão, se você entendeu a graça de Deus, você sabe que você é igual a Ele que está do teu lado aí. Você não é diferente de ninguém, aqui é maior do que ninguém, inclusive a ele, que sou pastor. Eu só tenho uma responsabilidade, mas eu sou igual a vocês. Se eu não buscar, se eu não orar, eu sou sujeito às mesmas quedas. Eu careço de Deus, eu preciso me encher de Deus todas as vezes. Né? Eu estou aqui dando a mensagem pela misericórdia de Deus, eu não tenho nada para oferecer. Não tenho nada. Sou pecador como qualquer outro. Nós precisamos entender isso. Né? A igreja está muito focada em vitórias e bênçãos, né? Em sucessos pessoais e profissionais, mas não tem perdido a sua identidade. A igreja perdeu a sua identidade, por isso hoje somos chacota. Né? Porque se você depois ler na sua Bíblia em Atos 5 lá, o que fala sobre os apóstolos, que eles com grande poder operavam e que as pessoas que não eram da igreja não ousavam estar com eles e respeitavam a eles. A igreja nós não somos mais respeitados, irmãos. Você vê um padre, né? Você fala de pastor, então pastor é safado, é ladrão, é pilé, é tudo isso aí. Se você não olha um padre, o padre ainda consegue ter um pouco de respeito. Mas o cristão crente não tem mais. Mas por quê? Por nossa culpa mesmo, irmãos. Não é o diabo, não. Nós. Jesus, a palavra diz, Isaías fala, o meu nome é blasfemado no meio dos ímpios por causa de vós. Nós não damos o exemplo. Amém? Quem está ouvindo aqui? Amém? Segundo ponto. A visão humana
nos atrapalha na caminhada do Evangelho. Aquele cego, ele enxergou Jesus de uma forma diferente, justamente porque ele não via. Né? Aquilo que vemos, muitas das vezes, nos atrapalha. Tira a nossa fé. Tira a nossa confiança em Deus. Porque o chamado para viver com Deus é um chamado pela fé. Eu não ando pelo aquilo que eu vejo. Eu ando pela fé. E muitas vezes o que eu vejo me atrapalha. As circunstâncias difíceis, aquilo que eu estou vivendo e que eu vejo, me atrapalha. Era melhor até que eu fosse cego. Né? Porque aquele cego, o cego aqui em questão, ele não foi, a cegueira dele não o impediu de que Jesus ouvisse ele e de que curasse ele, que salvasse ele. Né? A própria das Escrituras fala, se o teu olho te atrapalha, arranca ele. Né? É melhor você entrar no reino de Deus sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Nós temos olhado para as coisas, temos desejado essas coisas, e isso tem nos atrapalhado a caminhar com Cristo. Como diz João, a concupiscência dos olhos. Aquele cego tinha uma vantagem, né? Apesar de ser uma enfermidade, mas ele olhando por esse lado, era até uma vantagem para ele. Porque nós temos sido impactados pelo aquilo que vemos. Né? Estávamos aí desesperados, né? Com ideologia de gênero. O nosso país caminhando para um rumo aonde a gente daqui a pouco, aliás, a perseguição já existia. Ela só não estava aberta, declarada, mas já existia. Você vê aí, pela ministra aí, falou uma coisa aí, todo mundo caiu em cima dela. Existe, não uma perseguição velada, mas existe. Para aqueles que são fiéis, sérios, existe. E aí, muitos cristãos se desesperaram. Meu Deus, o que vai ser? Porque são nesses momentos que somos confrontados com a nossa própria fé, é que vemos aquilo que somos em Deus. Então, cuidado, porque talvez o seu olhar tenha te atrapalhado. Aonde você tem colocado os seus olhos? Para onde você tem olhado? Tem olhado para a sua dificuldade, tem olhado para a escassez à sua volta, tem olhado para a doença na sua família. Para onde você tem olhado? Isso tem roubado a sua fé. Mas o justo viverá pela fé, como diz as Escrituras, e nós temos que olhar para Cristo. Ele é para quem os meus olhos devem estar. Porque Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Ele é poderoso para abrir uma porta onde eu não vejo. Ele é poderoso para mudar a situação de uma hora para outra. Basta que eu creia, que eu confie. E essas coisas muitas das vezes vêm sobre nós para testar a nossa fé. Muitas das vezes não é o diabo, não. É Deus permitindo que venha, para que ele possa ver o que há no seu coração. Né? Eu gosto muito do texto de Deuteronômio 8, quando fala lá, Deus vos humilhou no deserto, vos fez passar fome, vos fez passar sede, para ver o que havia no coração de vocês, se vocês, para que vocês aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então, não deixe os teus olhos te enganar. Não deixe os teus olhos gerar dúvida no teu coração. O Deus que você serve, como já foi falado aqui, Ele é poderoso. Ele tem... os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus cuida de mim e de você. Deus sabe do que você precisa. Você não passa despercebido aos olhos de Deus. Nós aprendemos aqui a não sermos guiados pelo que vemos, mas pela fé. E isso, consequentemente, a gente traz para o terceiro ponto. Aonde o cego de Jericó enxergou um Jesus diferente da multidão. Se você ver no texto, quando ele pergunta quem está passando, o que falou para ele? Jesus de Nazaré. E o que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse filho de Davi as pessoas repreendiam ele, estavam repreendendo ele porque ele estava chamando o que diz no original Ben Davi, ou seja, o prometido, aquele que é o descendente de Davi, aquele que nasceria do tronco de Jessé, aquele que é o Messias, o prometido. Ele, sem enxergar, identificou quem era Jesus. Porque certamente, aquele homem ouviu falar de Jesus. Certamente alguém chegou para ele e falou assim: meu camarada, tem um tal de Jesus aí que está curando tudo, está curando cego, está curando coxo, está curando surdo. É a tua oportunidade. Se ele passar perto de você, é a tua oportunidade. Ele é o cara. E como Jesus falou, ele falou assim: se vocês não creem que eu vim do Pai, creiam pelo menos pelas minhas obras. E aquele homem certamente identificou que ele era o prometido pelas suas obras. E aquela multidão que seguia Jesus, que outrora Jesus havia dito: vocês estão me seguindo pelo estômago. Vocês estão seguindo porque eu multipliquei os pães, porque eu estou curando. Mas aquele homem, ele olhou para Jesus e viu aquele que ele era. Quem ele era. Porque aquela multidão que seguia, que depois o abandonaria, quando ele falou que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, muitos daqueles foram embora, e quase os discípulos foram, os apóstolos também foram. Aqueles homens não enxergaram a Jesus. Sabe por quê, irmão? Pergunta, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque para enxergar Jesus não se enxerga com os olhos humanos, se enxerga com os olhos do coração. Você não entende a graça, você não entende o evangelho com a mente, você entende com o coração. Porque a nossa mente, a razão, nunca vai entender a graça. Porque hoje, querido, quando nós falamos de cruz, né? A cruz hoje, pra gente, é normal. Nós olhamos uma cruz e não temos o impacto que aquelas pessoas tinham. Mas a cruz, segundo a lei, era sinal de maldição. A cruz era um sinal de maldição. Então, quando Jesus se apresentou como Messias, o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ele morreria numa cruz, as pessoas se escandalizaram. E isso, aí aquela história, isso os impediu de identificar os sinais escritos ao longo dos profetas e do Antigo Testamento, as características de como Jesus viria. Isaías 53, dos quais os sacerdotes, você sabia que os sacerdotes, para você ser um fariseu, você tinha que saber o livro de Isaías de cor, recitar o livro inteiro de cor, para ser um fariseu. E o livro de Isaías é o que mais fala do Messias.
Isaías 53 fala lá que ele não tinha aparecido em formosura, dá todos os sinais de como ele viria, do que ele faria, de como ele morreria. Mas aquilo, a cruz, os assustou de tal maneira que eles não conseguiram identificar. Por quê? Porque estavam tentando conceber isso na razão. E não tem razão. Né? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É loucura para os que perecem. Mas para nós é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que algumas coisas só se discernem espiritualmente. É preciso ser espiritual para isso. Então, aquela multidão estava seguindo Jesus, acompanhando ele, mas não tinham entendido quem ele era. E aquele cego, que não conseguia vê-lo, sabia quem ele era, e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a clamar e a clamar e a clamar, até o ponto que Jesus parou, né? E veio atendê-lo. O cristão, querido, verdadeiro, é o que nós aprendemos nesse ponto. Segue a Jesus pelo que ele é. Amém. Eu costumo perguntar isso em muitos lugares que eu vou. Por que você está aqui? Por que você é cristão? Sabe? Você sabia que tem muitos irmãos que frequentam igrejas que não sabem nem o que é o Evangelho, não entenderam o Evangelho, acham, vieram, gostaram e ficaram. E voltam, né? Como o pastor que falou. Não sabem como, mas voltam. Né? Voltam. Estão ali, indo e vindo, sem efetividade nenhuma no reino, sem saber o seu propósito de estar aqui. Queridos, você não está aqui só para ouvir uma mensagem, satisfazer. Você está aqui para ser um agente contribuidor no reino de Deus. Ninguém é chamado por Deus para ficar sentado num banco. Se você foi chamado, e todos nós estamos aqui, temos um chamado de Deus, você precisa saber do seu chamado. Você precisa saber do propósito pelo qual o Senhor te chamou, para que você possa frutificar no reino. Porque aquele que não frutifica, não tem valor por isso. Vocês lembram da figueira, que Jesus amaldiçoou? Aí, quem lê aquela passagem fala assim: coitada da figueira, né? Jesus foi lá, olhou, ela não tinha frutos. Não era tempo de figos, né? Não era tempo de figos. Não tinha que ter figos. Jesus foi lá e amaldiçoou ela, mas na verdade não é bem assim a história. Se ela tinha folhas, ela deveria ter fios. Porque aquela árvore era uma figueira fora do tempo. Se ela tinha folhas, ela deveria ter frutos. E porque ela tinha folhas e não tinha frutos, Jesus a amaldiçoou. Tem muitos irmãos nossos que estão cheios de folhas. São lindos, você olha, são lindos, cheios de folhas. Mas você vai olhar perto, quando você se aproxima, não tem frutos. E o cristão é conhecido pelo fruto. Pelo fruto que se conhece a árvore. Se você não dá fruto, é impossível te conhecer. É impossível saber o porquê que você está aqui. É impossível entender você. E ainda mais quando estamos aqui pelo interesse, para usurpar do reino, para se servir do reino. Nós temos um Deus que é bondoso e nos abençoa, amém? Nós temos um Deus que estende a sua mão de misericórdia sobre nossas vidas e nos dá muitas coisas, apesar da graça ser suficiente. Mas Ele nos abençoa. Mas eu tenho que estar aqui pelo que Ele é. Se amanhã ou depois não ganhar mais nada de Deus, eu tenho que segui-lo até o fim. Porque Jesus veio nessa terra não foi para te dar carro do ano,
não foi para te dar um apartamento em frente à praia. Jesus veio para te salvar. E você está salvo em nome de Jesus. Ou pelo menos deveria, né? Deveria estar. Porque aqueles que seguem a Jesus pelo que ele faz, não conheceram o Evangelho e automaticamente não estão salvos. Porque aquele que entende o Evangelho não serve a Jesus pelo que ele faz, serve a Jesus pelo que ele é. Entender a graça, entender que você, e eu costumo dizer isso, e aí, isso é o que o Reconstrução do Evangelho faz, né? A gente combate muito esse Evangelho envenenado que é pregado por aí, aonde você apresenta um Deus bom e maravilhoso, mas não fala de um Deus justo, de um Deus juiz. O apóstolo Paulo fala: considerai a bondade e a severidade de Deus. Nosso Deus é bom, mas ele é severo, e será severo com aqueles que não o obedeceram. Porque Jesus só vai ter valor a mim. Eu só vou identificar o valor em Jesus quando eu souber o que é estar sem ele. Se eu não enfatizo aqui, eu nunca vou conseguir atrair aqui. E quando eu prego só um evangelho, vem, que legal, é muito maravilhoso, vem, Deus vai te abençoar, né? Você não precisa nem parar de pecar. Não precisa nem parar de pecar. Pode vir e ficar aí. O único pecado que você não pode cometer é deixar de dar o dízimo e oferta. Mas os outros não tem problema nenhum. Pode continuar aí. Né? Com o tempo, Deus vai te mudando. De fato, algumas falhas de caráter, elas são tiradas com o tempo. Mas é preciso que nós nos esforcemos. A Bíblia fala que nós é que matamos a carne. Somos nós que fazemos isso, não Deus. Deus é o nosso ajudador. Então, queridos, isso é o cenário que estamos vivendo. Um Deus muito bom, mas que não se fala de justiça. É aquela história, eu costumo contar aquela história do paraquedas. Não sei se alguém já ouviu aqui, né? Imagine que você vai entrar num avião, né? Quem já teve a oportunidade de andar de avião aqui? Então, quem já teve a oportunidade sabe, ainda mais recentemente, que as poltronas, para mim que sou um pouco maior, as poltronas são extremamente desconfortáveis, né? O meu joelho fica batendo na poltrona da frente, é muito apertadinho. Já foi melhor, mas hoje é bem apertado. E aí você imagina que você vai entrar num voo desse, vai ter uma pessoa ali com uma mochila de paraquedas, vai dar para você, ó, segura esse paraquedas aí, senta lá e segura ele. Aí você imagina, você ali apertadão, tá segurando aquele paraquedas ali. Você vai falar assim: não, esse cara tá maluco. Vou segurar paraquedas? Não quero saber de paraquedas, não vou querer viajar confortável. Mas se você souber que no meio da viagem você vai precisar pular do avião, aí você vai segurar o paraquedas, não vai? É a mesma coisa, queridos. Jesus é o seu paraquedas. Se você não souber que o teu avião vai cair, você não dará valor ao paraquedas. Por isso que para o Evangelho, ele só é Evangelho quando você fala da justiça de Deus. Que Deus virá julgar e vai condenar todo pecador e vai lançá-los no fogo. Não é o diabo que lança, é Deus quem lança o pecador no inferno na presença do Cordeiro. Está lá em Apocalipse. É Deus quem lança. Mas Ele, por amor, nos proporcionou paraquedas. Mas muitos têm pego esse paraquedas e têm usado Jesus como apenas um seguro de vida, né? Jesus é um papel na parede, né? Aquele ou um troféu na cristaleira. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Quando dá problema, opa, vem aqui Jesus e arruma aqui. Arrumou, devolvo ele lá na prateleira e continuo vivendo a minha vida. Queridos, quem vive assim ouvirá naquele dia: apartai-vos, maldito, que eu nunca vos conheci. Deus não se deixe escarnecer. Não pense que é possível viver o Evangelho usando a Deus, tendo a Deus somente querendo
obedecer ao Senhor somente quando lhe interessa, quando você acha conveniente para o seu bem. Não. Deus quer ser obedecido. Nada adianta você vir à igreja, não adianta você louvar bem, não adianta você dar ofertas. Deus quer ser obedecido. Não adianta, mas eu estou fazendo isso, eu vou ganhar. Não importa os fins. O fim não justifica os meios. Deus quer ser, não há nada, se você olhar a Escritura inteira, Deus quer ser obedecido. O povo passou por tudo que passou porque desobedeceu. A única coisa que Deus pede de nós é amor e obediência. Porque qualquer outro sacrifício, horas que você dá na igreja, visita que você faz a pessoas, todos esses sacrifícios são vazios se você não obedece. Aquela passagem tão conhecida, né? De que Deus manda Saul matar todos os amalequitas. Extermina todo mundo, não pode ficar ninguém, mata animais, mulheres, crianças, matam todos. E aí o exército de Saul separa alguns animais. E o rei amalequita também fica vivo. Mas o exército separa alguns animais. E aí Samuel, quando chega no acampamento, fala assim: ei, que balido de ovelhas que eu estou vendo desse aí? Que barulho de animais fez aí? Não, isso aí são os animais que o exército separou para sacrificar a Deus. Olha só, a justificativa: nós desobedecemos, mas é para sacrificar a Deus. E aí Samuel fala para ele assim: você acha que Deus se agrada mais de sangue de bodes, de ovelhas e touros, mais do que lhe obedeça? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer ser obedecido, queridos. Mas para você, como foi falado aqui, entregar a sua vida, você precisa entender o Evangelho. Você precisa mergulhar na graça. Você precisa entender que a sua vida não é mais sua, é dele. E que aquilo que você vive nele, porque, como dizem Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por ele, dele, para ele. Toda glória, todo louvor para ele. A sua vida tem que ser dele. Por favor, aqui não adianta você dar o seu dinheiro, o seu tempo, se você não der o seu coração. A primeira coisa que tem que ser dada é o seu coração. Quando você dá a sua vida, todas as outras coisas ficam desse tamanho. O quarto ponto: o cego estava à beira do caminho. O cego estava à beira do caminho. O que acontecia? Muitas das vezes essas pessoas que viviam à margem, elas eram impedidas de viver dentro da cidade. Elas ficavam às portas da cidade e à beira do caminho, porque era onde elas conseguiam pedir esmolas. Estar à beira do caminho não é estar no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Estar à beira do caminho não é estar no caminho. Há muitas pessoas dentro das igrejas vivendo à beira do caminho, se contentando com esmolas. Se contentando com esmolas, quando na verdade nós temos todo o tesouro do reino também. Mas para isso precisa estar no caminho. Sabe, há muitos dentro das igrejas que não querem compromisso com a obra de Deus. Não querem perder seu sábado no shopping, não querem perder o seu domingo na praia, ou vice-versa, né? Domingo tem que ir para a igreja de manhã, então domingo, sábado na praia e domingo no shopping, depois do culto. Não quer perder o seu tempo com a sua família, às vezes. Não que você não tenha que falar com a sua família, mas você precisa também contribuir com a obra de Deus, visitar pessoas, atender, né? Evangelizar, falar de Jesus e visitar aquele irmão que há muito tempo não aparece na igreja, aquela pessoa que você sabe que está doente.
Tem muitas pessoas que estão na igreja que não querem compromisso com a obra. Estão, como eu falei, são frequentadores de culto. Não tem o reino de Deus como primeiro lugar na sua vida. Sabe, é como aquela pessoa, é como quando você vai acompanhar alguém que vai fazer alguma coisa no banco. Né? Você vai no banco, eu vou fazer um depósito ali, você pode ir comigo? Aí você acompanha aquela pessoa no banco. Aí quando você está na fila lá com ele, né? Quando você está na fila com ele, ele vai fazer o depósito, né? Você está na fila com ele, é aquela pessoa que chega atrás e fala assim, está na fila? Não, só estou acompanhando ele. Você tem que estar na fila. Querido, Jesus não quer a sua companhia, Ele quer você de discípulo. Jesus não chamou acompanhantes, Jesus chamou discípulos. O chamado de Deus, de Jesus, é para segui-lo. Carregue a minha cruz, carregue a sua cruz e me siga. Siga o mesmo caminho que eu. Hebreus capítulo 13 fala a respeito disso, de que ele fala da simbologia do bode que era sacrificado, que era imputado o pecado do povo sobre ele, que o sangue do bode era aspergido no altar, mas que o corpo do bode era levado para fora da cidade. E ele fala que por isso Jesus foi morto fora da cidade, porque ele estava levando o pecado do povo. E lá diz, portanto, saiamos para fora do acampamento e suportemos juntamente com ele o desprezo e a desonra. Mas quem quer isso? Quem quer suportar o desprezo? Quem quer se suportar a desonra por amor a Deus? Queridos, o Evangelho é um chamado ao sofrimento. Amar, como está lá em 1 Coríntios 13, amar incondicionalmente, vai fazer você sofrer. E nós somos chamados para isso. Não fuja disso. Querido, se você está aqui e não entende isso, você está perdendo o seu tempo. Você vai andar a vida toda aqui, vai deixar de aproveitar as coisas e vai para o inferno do mesmo jeito. A nossa recompensa, ela não está aqui nesse mundo. Claro, usufruímos, podemos, como o pastor falou que viajar é bom, né? É óbvio que não podemos levar para a religiosidade, quando a Bíblia fala lá em João, 1 João, de não amar o mundo não é interagir com o mundo, não é viver no mundo, não é lidar, não, o amar o mundo é se apegar ao mundo. Aquilo você tem e se você perder, você se entristece, você fica mal. Isso, quando isso acontece comigo, é que aí eu estou apegado ao mundo. Você pode ter a sua casa, você pode ter o seu carro, você pode ter todos os bens que o seu trabalho puder lhe dar, que o Senhor te abençoar, mas você não pode se apegar a essas coisas. Sabe, queridos, você sabe o que nos impede de espiritualmente voar? Voar, quando eu digo assim, voar espiritualmente, alcançar profundidade no relacionamento com Deus, viver no sobrenatural. Sabe o que nos impede? A nossa carne. Os medos. Aquilo que está, por isso que o salmista fala, aquieta-te, minha alma. Porque é na nossa alma que estão os sentimentos, o medo, a frustração, e todas as coisas ruins que nós sentimos. E isso, já por si só, já nos dificulta muito do nosso espírito alavancar. Então, se nós ainda nos prendermos a elas, nós não vamos decolar. Nós vamos ser sempre crentes medíocres. Como a igreja hoje brasileira e mundial talvez, é medíocre. É uma igreja que não resiste a Satanás. É uma igreja que não... Quando você vê uma operação de milagre, parece até aquele comercial do beija-flor, que aparece na varanda do prédio lá, que todo mundo... um beija-flor, sabe? Perdeu-se. Tem uma passagem em Atos, não sei se vocês se lembram, quando Pedro é preso e é acorrentado com 2 soldados, a igreja está orando, o anjo vai lá, solta preso,
solta Pedro, as correntes caem e ele é levado para fora da cidade pelo anjo. Quando ele chega lá na casa das pessoas, que ele bate na porta, que vem atender a serva da casa, ela fica tão impressionada com o Pedro, que está solto, que ela vai lá correndo, vem abrir a porta, ela corre lá para falar com as pessoas. E as pessoas, não deve ser, ele deve ser o anjo de Pedro. Você tem noção do que é isso, irmãos? As pessoas conheciam os anjos uns dos outros. Eles não só conheciam Pedro, mas conheciam o anjo de Pedro. O sobrenatural era normal para aquela igreja. O sobrenatural, o milagre, isso era normal. Era o dia a dia. Hoje para nós é um acontecimento. Porque nós perdemos a identidade. Estamos longe, muito longe. Porque na verdade o nosso foco mudou. Hoje as programações das igrejas são para crentes. Não são para quem é de fora. A igreja colocou o ganhar almas em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Poucas são. Sabe quem evangeliza na rua? Testemunho de Jeová. A gente não sabe evangelizar. Porque está muito perigoso. Não, subir uma comunidade é complicado. Gente, que é isso, irmãos? Nós vamos em nome de Cristo, amém? Nós vamos em nome de Cristo, e se morrer, é lucro. Você não quer estar com Jesus? Tem que morrer, irmão. Para estar com Cristo tem que morrer, glória a Deus. Se eu morrer daqui para minha casa, eu e minha esposa, não quero deixar ela sozinha aí, né? Mas se morrer ela, glória a Deus, nós vamos estar com Cristo. Isso aqui, eu largo tudo na hora. Não estou preocupado com isso aqui. Eu trabalho para ir morar lá. Então, estar à beira do caminho não é estar no caminho. Né? Uma coisa que nós precisamos entender, né, na relação nossa com Deus, o único que ganha somos nós. Ou Deus ganha alguma coisa? Você tem algo para dar a Deus? Na relação com Deus, somos nós que ganhamos. Não pensa que Deus precisa de você não, irmãos. Deus não precisa de mim não. Jesus falou, se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. É um privilégio para você servir a Deus. É um privilégio para você estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Não olhe como... Porque tem muitos que pensam, não, porque se eu não falar, Deus não opera. Se eu não orar, parece que Deus está com a mão travada. Aí quando ele ora, Deus... Queridos, eu ouso a dizer que nem a minha oração, nem a minha oração, ela move a mão de Deus. Deus, às vezes, quer. Quando Deus associa uma bênção a uma oração, é diferente. Mas Deus não precisa que a gente ore. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer com você orando e com você não orando. E se Ele não quiser fazer, você vai orar a noite inteira, o ano inteiro, e Ele não vai fazer. Ele manda orarmos, amém? Nós temos que orar, porque orar edifica a nossa vida. Na oração você ganha, eu ganho intimidade com Deus, mas não é a minha oração que move a mão de Deus, a não ser que Ele atrele alguma coisa à sua oração. Não, se você orar, eu vou fazer. Aí é diferente. Mas Deus não precisa da minha oração. Até porque Ele sabe o que nós vamos falar antes que chegue à nossa boca. Está entendendo, irmãos? Está entendendo o que somos diante de Deus? Está entendendo o nosso papel diante de Deus? Não dá para ser soberbos, irmãos. Não dá para estufar o peito e dizer eu sou o cara, eu sou, sabe? Não dá. É se dobrar diante da majestade de Deus. É se dobrar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. É clamar a Deus, Senhor, me usa. Sabe? Você clamar não é falar eu sou usado por Deus. Não, é você clamar a Deus, Senhor, usa a minha vida. Pelo amor de Deus, me usa para abençoar alguém. É com essa condição que nós chegamos diante de Deus.
somos chamados a andar no caminho, ou a única coisa que teremos serão esmolas. Tem muitas pessoas se contentando com esmolas. As pessoas no mundo estão aí vivendo de esmolas. Ah, mas tem um apartamento em frente à praia. Queridos, isso diante da glória de Deus é esmola. Você pode não ter nada. Você pode não ter um apartamento em frente à praia, você pode morar de aluguel, você pode ter que andar de ônibus porque não tem carro, mas a glória de Deus é o seu maior tesouro. Tudo isso que o mundo pode te dar são esmolas. São esmolas diante da glória de Deus. Quando nós entendermos isso, nós vamos viver uma plenitude do Evangelho, uma plenitude de uma comunhão com Deus. Vou finalizar porque já estourou a minha hora ali. O último ponto é: o cego de Jericó só teve uma oportunidade e ele não desperdiçou ela. Jesus só passou por Jericó aquela vez. Sabe, você está ouvindo essa palavra, eu não sei quantos aqui são cristãos, outros que estão visitando, como o pastor falou aqui. Se você não é cristão e está ouvindo essa mensagem e está entendendo o que é uma vida com Deus, os benefícios da vida com Deus, não materiais, porque isso é a menor das partes. Mas se você estiver entendendo o que é um relacionamento com Deus, que o que Deus livra, que a minha vida e a sua é de uma eternidade longe dele, não há nada de pior que possa acontecer conosco do que viver longe de Deus. Como diz em 2 Coríntios, esse é o tempo que se chama hoje. Quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aquele cego ali teve a oportunidade dele, né? Jesus passou ali, depois não passou mais. Ele clamou com toda a sua força e Deus o ouviu. Não sei o que você está passando na sua vida, não sei se talvez você está vivendo na igreja, mas sabe, minha vida está tão sem graça, né? Essa vida com Cristo está tão ruim. Com Cristo, não está com Cristo, a mesma coisa. Se você está se sentindo assim, talvez hoje seja a sua oportunidade. Eu só queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu sei que o espaço aqui na frente não é muito grande, né, mas se a gente se juntar aqui, dá para de repente você vir, né? Se você, nesse ano que se inicia, né, todo ano, eu costumo dizer que um ano é um dia, o ano novo é um dia após o outro, mas nós colocamos essas coisas de uma nova perspectiva, um novo tempo, e nada como o início de ano para a gente se acertar com Deus, se compromissar com Deus, viver um evangelho verdadeiro, viver uma vida com Cristo verdadeira. Essa palavra falou no seu coração, talvez seja para você a última oportunidade, né? A gente acha que só vamos morrer quando ficarmos velhos, né? Mas isso, na verdade, isso não é verdade. Eu posso sair daqui hoje e não chegar em casa, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Falamos da volta de Jesus, mas Jesus pode voltar para você hoje. E o que você tem para apresentar a Deus? Como você tem vivido o Evangelho? Queridos, não saia daqui hoje sem aceitar Jesus para a sua vida. Na verdade, esse termo nem é o termo correto, porque é Deus que nos aceita. Receber Jesus é um termo que usamos, mas na verdade é Ele quem nos recebe. Através da mensagem que entra pelo seu coração. Então, eu queria te convidar, você sair do seu lugar, você que tem sentido, você que quer passar a ter uma vida com Cristo, viver o Evangelho. Não estou entendendo nada, mas não importa, você vai vir, vai ficar aqui, e vão te ensinar, e você vai aprender, e você vai caminhar com Cristo.
ou você que está vivendo um evangelho meio barro, meio tijolo, né? Não tem se aliançado, quer se comprometer, mas coisas acontecem que não te deixam se comprometer. Mas você vai decidir: eu vou me comprometer hoje. Queria te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Queria orar por você. Não vou demorar muito, porque ainda vou falar dos livros, vou falar 5 minutinhos dos livros. Nós já estamos ali estourados, né? Se você não quiser, se não vier ninguém, não tem problema, né? Glória a Deus, meu irmão veio. O cego de Jericó aproveitou a sua oportunidade. Aproveite a sua. Talvez você não tenha outra, né? A misericórdia de Deus, ela não é infindável. Ela se renova a cada manhã, mas ela não é infinita. A graça é. A misericórdia não. Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Se você ficou com vergonha de vir, né, é muito interessante isso. Às vezes a gente tem vergonha, né, de manifestar as nossas fraquezas diante de irmãos. Às vezes vivemos com pecados secretos e temos medo das pessoas saberem, mas nós não temos medo de pecar diante daquele que nós prestaremos contas. Saia do seu lugar, eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, te apresento aqui, Senhor, a tua igreja, em particular esses irmãos que estão aqui à frente, ó Deus. Meu Deus, vivemos tempos, Senhor, onde Satanás tem conseguido dividir a tua igreja em denominações. Às vezes dentro das igrejas há divisões, porque muitas das vezes estamos focados em coisas que não são aquilo que o Senhor deseja. Mas, Senhor, há uma igreja pura, viva, aquela que o Senhor sonhou no seu coração. Essa igreja, ela está de pé. Ela pode estar cercada de joio, mas ela está lá. E ela vai aparecer, Senhor. E o Senhor há de levantar, Senhor, servos e servas nesses últimos tempos, para se aliançar contigo, para se comprometer com o teu reino, para que nos seus corações a sua obra seja mais importante do que qualquer outra coisa. Porque, Senhor, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o Senhor tem levantado os seus por todos os lugares. E eu te peço, Senhor, sela o nosso coração nesta noite. Levanta aqui, Senhor, corações dispostos a dar a sua vida pela causa do Evangelho, a não mais, Senhor, viver numa mediocridade cristã, mas viver o Evangelho puro e verdadeiro, levando o seu Evangelho, falando, meu Deus, das tuas boas novas, custe o que custar. Não importa os sacrifícios, mas nós vamos te obedecer, Senhor. E o Senhor se agradará de nós. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, porque não há nada melhor para nós do que o teu nome ser glorificado em nós. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Que nós não venhamos levantar nomes de denominações, nomes de pastores ou missionários ou evangelistas, mas que o nome de Jesus seja levantado no mais alto lugar.
Porque, Senhor, só existe um pastor e um só rebanho. Une a tua igreja, Senhor. Que haja pessoas aqui encontrem amigos nesse lugar. Pessoas que possam dar a mão, que possam ter o ombro para chorar, que possam dividir suas aflições, que possam ter pessoas que orem juntos, para que possam ser restauradas, para que possam ser estruturadas, para que possam de fato, Senhor, fazer a diferença nesse mundo que perece. Ó Deus, vamos viver tempos difíceis. Prepara a tua igreja, Senhor. Tira, Senhor, o desejo pelas coisas deste mundo. Que nossos olhos não estejam nas coisas deste mundo. Meu Deus, que possamos viver nele, usufruir dele, mas não nos apegarmos a ele. Porque só assim, Senhor, viveremos o teu evangelho na plenitude. E através de nós fluirão rios de águas vivas. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus.